Agora vai todo mundo ouvir direitinho, eu posso me mexer à vontade. E eu tô respirando em cima do negócio, né? É isso que vocês queriam diminuir? Deixa eu ver. Agora, melhor assim? Beleza. Tava ouvindo minha própria respiração. Shalom, irmãos. Hoje eu vou falar de um tema que é novidade para vocês, tá? Acho que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar sobre o tema que eu vou falar hoje. Algo inédito, porque, tipo, não está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos, né? Mas o tema de hoje é graça. Alguém já ouviu alguma pregação sobre graça aí? Ninguém ouviu? Gente, era piada. Pode rir um pouquinho. Hã? Eu acho que preguei já umas 5 vezes. O irmão Ale, então, pregou sobre o quê? Perdi a conta. Jéssica, acho que todo mundo aqui já ouviu falar alguma pregação dos temas centrais da palavra. Não tem como não falar sobre ela, né? Tanto que vocês já ouviram que eu acredito que eu vou fazer uma pergunta e vocês vão saber me responder. Olha o teste, hein? Primeira pergunta da manhã de hoje. O que é graça? Favor e merecido. Olha, todo mundo falou a mesma expressão, né? Favor e merecido. Primeiro que um favor é uma dádiva. Vamos dividir. Favor é uma dádiva. É algo que você recebe, né? E merecido é mais óbvio porque você não merece, né? O que nós merecemos? A morte. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Mas eu sou muito perfeito, eu desde pequenininho sigo os preceitos do Senhor, lá, lá, lá. Se você disser que nunca pecou, você está mentindo. Aí mentira é pecado. Então, né? Ficou claro. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, né? Nós não merecemos a salvação, mas por tua misericórdia, por tua bondade, Deus enviou seu Filho para que morresse no nosso lugar. Porque o nosso destino seria a morte, mas Jesus morreu no nosso lugar, né? Então, apesar de não merecermos a salvação, apesar de não merecermos o perdão, apesar de não merecermos a vida eterna, o Senhor nos deu de graça, né? No dia a dia a gente utiliza a palavra graça nesse contexto. Olha, isso aqui é grátis, né? Isso aqui é de graça. Significa que você não pagou por aquilo. Alguém pagou o preço, vamos combinar. Quando você passa na porta de uma loja, alguém está te dando uma amostra grátis. Eu não estou pagando por aquilo. Mas peraí, alguém pagou pelo material, você está passando na frente lá no shopping, que tem aqueles prédios maravilhosos, que quando eu era adolescente eu não podia pagar por eles, então eu passava 5 vezes na frente para pegar 5 amostrinhas grátis. Só eu, né? E aí, mas peraí, aquilo ali custou dinheiro. Alguém plantou o trigo, colheu o trigo, transformou em farinha, todos os outros ingredientes. Alguém comprou os ingredientes, juntou tudo, fez uma massa, né? Tem os funcionários, as funcionárias ali do stand. Ou seja, aquilo custou para alguém, mas para mim não. Eu peguei de graça. Eu recebi de graça, né? Eu não paguei por aquilo. E todo mundo aqui gosta de ganhar coisa de graça. Vamos combinar? Né? Mas nós sempre, pelo menos que eu me lembre, eu só tinha ouvido pregações em que colocava nós, né, nós mesmos, como alvo dessa graça. E essas pregações são uma bênção, não tenho nada contra ela. Afinal de contas, todo cristão precisa entender esse conceito que é básico, né? Eu não mereço a salvação, eu não mereço a vida eterna, mas eu recebi ela mediante a graça do nosso Deus. Mediante o sangue de Cristo, né, que pagou pelo meu pecado para que eu pudesse acessar a vida eterna de graça. Esse é um dos temas centrais. Então, muitas pregações são necessárias para a gente entender esse conceito. Isso é importante. É importante que nós recebamos essa palavra, que nós entendamos que sim, nós somos alvo da graça de Deus, né? Mas a gente tem visto, acho que numa das minhas últimas pregações eu até falei um pouquinho sobre algumas correntes teológicas que circulam, alguns ventos de doutrina que tem lá fora, que tem pregado que a graça, né, ela... Eu preciso tomar muito cuidado com cada palavra que eu vou dizer agora, para não... porque tem um limite muito tênue
entre a verdade e uma heresia que está rolando lá fora, né? É, nós... eu não vou nem falar o nome, porque vai que o povo pesquisa na internet. Tem coisa que não vale a pena. Mas nós não podemos fazer nada para merecer a graça, certo? Não há nada que nós possamos fazer que se compare ao sacrifício que Jesus fez. Mesmo que nós pudéssemos dar o nosso sangue em troca de alguma coisa, esse sangue não teria o mesmo valor do que o sangue de Cristo, porque ele é perfeito e eu não. Ele não tem pecado algum, eu tenho. Então, mesmo se eu pudesse fazer um sacrifício de sangue para tentar comparar ao de Cristo, esse sacrifício não teria o mesmo valor, porque eu sou pecador e Jesus não. Né? Então não há absolutamente nada que nós possamos fazer. Mas eu jejuo todos os dias, eu oro, eu dizimo. Nada disso é comparável ao sangue de Cristo. Nada disso faz nós merecedores da salvação ou de qualquer dádiva que o Senhor possa nos dar de graça. Né? Nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso em retribuição ao que Deus nos dá. Né? Mas a gente não está comprando a salvação, a gente não está trocando, isso seria impossível. Né? Mas existe uma corrente que diz que depois que você recebe a salvação mediante a graça, já que não tem nada que eu possa fazer para merecer, tudo veio de graça, então eu não preciso fazer mais nada. Ou seja, eu não preciso mudar o meu caminho, eu não preciso abandonar os meus pecados. Isso não seria necessário, segundo essa corrente teológica. Afinal de contas, eu posso pecar à vontade, é o que eles dizem, né? A pessoa poderia pecar à vontade, pode continuar a vida numa boa, porque afinal de contas a salvação é mediante a graça. Não é mediante o cumprimento da lei, não é mediante o cumprimento da vontade de Deus. Seria só pela graça, então eu não preciso fazer mais nada. Posso continuar pecando à vontade, não preciso nem pedir perdão, porque afinal de contas Jesus já morreu. Essa é a heresia. Porque depois que nós recebemos esse favor imerecido, a nossa caminhada com Cristo apenas começou. Né? Ela não está ali finalizada. Ela apenas está começando. Nós temos ainda passos para dar em direção ao nosso Senhor e o cumprimento da tua vontade. Né? A respeito da graça, eu destaquei alguns fatos aqui. Primeiro fato, que de fato, né, fato é que não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Em Romanos 3, os irmãos podem abrir aí a palavra, Romanos 3, de 23 a 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já tinha citado um pouquinho esse trecho, mas vamos ler na sua completude. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o primeiro fato é que nós somos pecadores e precisamos da graça. E só mediante o sangue de Jesus é que nós podemos obter. Não é mediante oração, não é mediante muito jejum, não é mediante fazer tudo certinho, de acordo com a lei, né? Porque isso é impossível para nós. Desde a queda de Adão, quando ele e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, o pecado entrou no coração do homem e hoje é impossível para nós, humanamente falando, sozinhos, lidarmos com o pecado. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do sangue de Jesus, que pagou por aquele pecado para que a gente pudesse se livrar dele e com um novo ânimo, com um novo espírito, com uma nova vida em nós, nós podemos enfrentar o pecado de outra forma, com o auxílio do Espírito Santo. Né? Aqui a palavra diz que todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus, que nós só podemos acessar pela fé no sangue de Jesus Cristo e para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é pelo sangue,
é pela fé, né? Fé é uma palavra que é sinônimo na Bíblia de fé, né? Quando a gente procura a raiz da palavra do original, é fidelidade, né? Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, por isso que a gente fala, os fiéis de tal igreja, né? Quando nós temos fé em Jesus, somos fiéis dele, fiéis a ele, né? Então, a gente consegue receber a salvação mediante o sangue de Cristo. Isso é um fato, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu, mas nunca é suficiente repetir e agradecer e ter o coração cheio de graça, cheio de gratidão pelo Senhor, pelo que Ele fez por nós, né? Então, por conta desse trecho, a gente pode ir para o segundo fato. Tem uma ação. Nossa, nós recebemos de graça, sim, mas nós não estamos inertes, nós não estamos passivos. Nós não recebemos a graça e a salvação de forma plenamente passiva. Estou aqui, Deus resolveu me salvar, estou salvo. E eu continuo parado. Não, é mediante a fé. E a fé é um passo nosso. É uma ação que nós temos que fazer. E a fé, ela é uma ação. Ela não é uma coisa passiva. Ela requer uma decisão, e essa decisão ela é diária. Ela requer uma ação da nossa parte. Nós não recebemos a graça simplesmente por existir, né? Nós precisamos ir em direção à graça. Nós precisamos tomar esse passo de fé. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Nós precisamos acreditar que o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás existiu, porque tem pessoas que duvidam disso, tem pessoas que falam, não, isso foi só historinha, embora nós temos outros relatos além da palavra, né, relatos históricos, que dizem como isso foi verdade, mas, né, nós precisamos acreditar que isso foi verdade. É um passo de fé, é uma ação, é uma decisão, né? Eu ia dizer, vamos abrir a palavra, mas acho que esse texto todo mundo tem de cor, João 3,16, não é? Vamos falar juntos, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Aleluia! Não tem como não ler esse texto e não sorrir. Não tem como não ler esse texto e não encher o nosso coração de gratidão e de vida, porque esse é o objetivo de Deus, né? Ele amou a gente fala, amou o mundo, mas você pode colocar, ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto continua, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é muito bonito, de fato, isso é verdade, mas quem crê nele não é condenado. Exige uma ação, exige uma confirmação daquilo que está no nosso coração. É por isso que quando alguém recebe o Senhor como seu Salvador, né, ele faz isso publicamente, né, porque a gente se compromete com aquilo que a gente está falando. Quando eu digo que o Senhor Jesus é o meu Senhor, primeiro quando eu falo Senhor, né, lembra da historinha do senhorio, da escravidão? Quando eu falo meu Senhor, eu estou dizendo, Ele é meu dono. Né, eu pertenço a Ele. Ele é meu Senhor e Salvador. E quando eu digo isso publicamente, é um comprometimento público. Por isso que a gente faz isso publicamente. E depois a gente ainda confirma aquilo que está no nosso coração e que saiu pela nossa boca no ato do batismo. Nós somos mergulhados na água como símbolo da purificação e do destino que nós temos, que é a pureza. Né? Batismo, em outras culturas, significa que você vai determinar a utilidade daquilo que você está mergulhando. Uma espada, antes de ir para a guerra, ela era mergulhada no sangue, porque o destino dela é verter sangue. Então, quando nós somos batizados na água, e a água é o símbolo da palavra, o símbolo da purificação, né? É o símbolo da vida que jorra de Deus, do trono de Deus. Então nós estamos ganhando significado, nós estamos ganhando sentido.
Eu estou dizendo, eu me comprometo e eu me batismo. A minha identidade é ser santo, é ser lavado e purificado pelas águas, que são a palavra, né? É para jorrar da água viva que flui do nosso Deus. Esse é o meu destino, essa é a minha identidade, né? Então nós confirmamos isso pelo ato do batismo, né? Então exige uma ação. Não é só ficar assim, receber tudo de graça. Nós precisamos ter uma ação. Amém? Então é isso. Algumas pessoas acreditam que para aqui, né? Nós aceitamos Jesus e está pronto. Não precisaria fazer mais nada. Podemos viver nossa vidinha numa boa, sem mudar nada, pois a graça não exige mais nada. Certo? Não. Nós precisamos dar um terceiro passo. Para discutir esse terceiro passo, eu vou pedir para que os irmãos abram em Romanos 5. Nós vamos ler do capítulo 5, do 19 até Romanos 6, 4. Romanos 5, 19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, o que ele está falando aqui? Pela desobediência de um único homem, que foi Adão, né? Por meio do pecado de Adão, é que o pecado entrou na humanidade. Por causa do pecado de um só homem, toda a humanidade vive em pecado, né? A partir dele, como ele foi o pai de todas as pessoas, ele foi o primeiro homem, então a partir dele todo mundo convive com o pecado, né? Pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E este outro é o nosso Senhor Jesus, né? A partir dele, pela obediência de Jesus, pela obediência até a morte na cruz, né? Ele podia ter escolhido outra coisa? Como homem, poderia, né? Como homem, ele foi tentado. O inimigo, quando levou ele para o deserto para tentá-lo, é porque ele sabia que Jesus, como homem, poderia tomar outra decisão. Mas ele escolheu obedecer. E ele obedeceu até o fim, para morrer no nosso lugar. E pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo aqui que, feitos pecadores, é impossível para nós conseguirmos cumprir toda a vontade de Deus, humanamente falando, né? Pela nossa própria força. Eu sei que a gente tenta às vezes, né? Às vezes a gente, não, porque se eu orar muito, acontece. Não, porque se eu jejuar, vou jejuar todos os dias, aí Deus vai ter que me ouvir. A gente ouve isso, inclusive, infelizmente. Nossa, se você fizer esse propósito e você jejuar muito, se você orar muito, se você ofertar muito, Deus não vai conseguir não te atender, vai ser irresistível, Deus vai ter que te atender. Eu já ouvi desse jeito. Alguém aqui já ouviu coisa semelhante? Ou foi só eu? Né? Já ouviram também? Não, se você fizer isso, Deus vai ter que cumprir o propósito do teu coração. Deus não tem que nada, Ele é Deus, né? Inclusive, a palavra diz que a gente às vezes não recebe porque a gente ora errado. Porque a gente ora segundo a nossa própria vontade, para nosso próprio deleite. A gente não está pensando no que realmente é melhor. E o melhor sempre vai ser a vontade de Deus, porque Ele tem o conhecimento que a gente não tem, né? É muito interessante quando a gente se torna pai, que a gente entende muito melhor essa verdade. Porque a criança olha e você fala, filha, faz isso. Posso falar à vontade, ela não está aqui. Filha, faz isso. E ela fala, mas por quê? Tem coisa que você olha e fala, filha, eu posso te explicar, mas você não vai entender. Você não tem capacidade para entender, você tem só 5 anos. Né? Às vezes a gente tenta, lá em casa a gente tenta com mais frequência do que deveria. Né? Imagina, 2 profissionais de saúde, doutores, senta aí, filha, lá vai um sermão. Eu vou te dar uma aula que eu dou para os meus alunos lá na medicina para ver se você entende. Às vezes eu tento fazer isso. Aí eu olho para a cara dela, ela está olhando com aquela cara de eu não estou entendendo uma palavra. Ou a Jéssica intervém e fala, amor, sem palestra hoje. Porque ela tem 5 anos, ela não tem capacidade de entender. Aquele conhecimento é muito maior do que a capacidade dela hoje, né?
Então, às vezes, a gente também tem que entender que nós somos a criança, às vezes, diante da nossa relação com Deus. Às vezes a gente está orando ou está pedindo alguma coisa, às vezes Deus consegue explicar e a gente entende. Às vezes Deus só vai dizer não e a gente tem que aprender a obedecer. Se Deus disse não, é não. Mas eu não entendo, eu quero entender. Então, Jesus obedeceu até a morte. Acho que a gente não, a maioria de nós, graças a Deus, não vai precisar ir até a morte, literalmente, morrer para cumprir a vontade de Deus, né? Como o Ale sempre gosta de lembrar, os irmãos da igreja perseguida às vezes precisam, né, ser, mesmo diante da morte, eles têm que se manter fiéis. Nós temos um privilégio de poder gozar de liberdade aqui, poder anunciar que somos servos do Senhor sem que isso nos custe a vida, né? Mas Jesus teve que ser fiel até a morte. Ele obedeceu até a morte, né? Então, às vezes, a gente quer obedecer só porque a gente ouviu um não pequenininho numa coisa que a gente queria, uma coisa tão pequenininha, né? E às vezes a gente arreda o pé teimoso e quer, mas por que, Deus? Eu queria entender por quê, senão eu não vou fazer, né? E aí Deus fala, meu filho, você é tão criança ainda. Se eu explicar para você, você não vai entender. Você não conhece o futuro, você não sabe os meus propósitos. Só obedece, filho. Como eu uso essa expressão com a Elisa? Meu Deus. Filha, só obedece. É mais fácil. A gente não tem atrito, a gente, né? Vamos ficar felizes, vamos dormir bem hoje, não precisa tretar, né? Só obedece, que fica melhor. E às vezes a gente precisa só obedecer. Amém? E Romanos, vamos continuando o texto aqui, Romanos 6, no 1, coloca assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. Na verdade, vamos recapitular o que ele tinha acabado de dizer. Ele disse que nós somos incapazes de humanamente cumprir toda a vontade. Então, quando a gente olha para a palavra, principalmente a lei, a gente olha e fala, mas isso aqui é impossível de fazer. E a gente não está dizendo que a gente não deva cumprir a vontade de Deus, mas que a lei ela serve também para nos mostrar que nós não conseguimos sozinhos, que nós precisamos de Deus. Nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu auxílio, né? Então a lei ela é realmente muito difícil de cumprir para nós. Às vezes a gente tem os chavões bíblicos, né, que às vezes fala dura essa palavra, né? Porque em mais de um momento na Bíblia, quando tem um ensinamento de um profeta ou mesmo de Jesus, alguém vira e fala, dura essa palavra, duro de cumprir isso. Porque é duro mesmo, é difícil. Depois que o pecado entrou, tudo ficou muito mais difícil para nós cumprirmos, né? Então, a lei também tem este sentido, de mostrar para nós que é humanamente impossível, que pela nossa própria força a gente não vai conseguir. E aí o que o autor está falando aqui ok, então já que é impossível para a gente cumprir toda a lei, e a gente precisa da graça, né? E a palavra diz aqui também que onde abundou o pecado, abunda a graça, porque se você pecou muito, você precisa de muito perdão, certo? Então onde há muito pecado, abunda também a graça. Então eu imagino aqui que quando ele descreveu isso, já tinha uma corrente teológica lá entre os romanos dizendo que, já que é impossível humanamente falando, receber a salvação, e a palavra ainda diz que onde abunda o pecado abunda a graça, eu vou pecar pra caramba e aí Deus vai derramar mais graça ainda. Vou pecar mesmo, tá tudo bem, porque Deus nos deu a salvação de graça. Eu imagino que naquela época já estava circulando essa heresia, circulando essa mentira. Porque ele teve que escrever isso para os romanos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum. Ele é categórico. Ele não tem meia palavra. Ele já diz assim, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele está dizendo que nós não devemos permanecer no pecado.
Nós não precisamos permanecer no pecado para que Deus continue derramando a sua graça, né? A gente não precisa buscar o pecado, porque eventualmente nós pecamos. Eventualmente nós nos enganamos, nós somos enganados e acabamos pecando. Mas isso não nos dá autoridade, liberdade para permanecer no pecado. E aí que eu chego no que eu coloco como o terceiro passo. Nós precisamos continuar a nos mover pela graça. Isso é contínuo em nossas vidas. Nós temos que continuamente decidir nos mantermos fiéis. Nós temos que constantemente renovar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, porque o mundo tenta nos enganar o tempo todo. Eu tenho certeza que alguns de vocês já passou pela sua mente. Será que isso que eu estou vivendo é verdade? Será que Jesus morreu mesmo? Irmãos, essas vozes chegarem ao seu ouvido não é pecado, né? O inimigo ele vai soprar isso mesmo, infelizmente. Então não se sinta a pior pessoa do mundo se você em algum momento da sua vida duvidou. É comum, principalmente no início da caminhada, você olhar e falar: será que eu estou tomando a decisão certa? Eu abri mão de tanta coisa, será que eu estou tomando a decisão certa mesmo? Estou abrindo mão de tanta coisa que é prazerosa, que é gostosa, porque eu acreditei que Jesus vai me dar uma coisa ainda melhor, né? Que Ele tem algo ainda melhor para mim, mas eu ainda não vi essa coisa ainda melhor. Será que eu estou fazendo coisa certa mesmo? Será que esse Jesus existe? Será que Deus existe? Ou será que aquele outro Deus que dizem ali na outra esquina talvez não seja verdadeiro também? Esse tipo de dúvida vai aparecer no seu ouvido. O inimigo vai tentar te enganar. E você diariamente tem que renovar a tua fé, a sua confiança, se manter firme. E como é que a gente faz isso? Continuando a caminhar. Eu gosto muito de uma analogia que a gente ouviu há um bom tempo, que diz que a caminhada com Cristo é como se a gente estivesse numa ladeira, subindo uma ladeira sem freio. A única opção é acelerar, não é? Você está numa ladeira bem íngreme, né? Não importa, eu descobri que mesmo com o automático ele vai para trás. Descobri essa semana. Depende se é muito íngreme, do ângulo ali você vai para trás mesmo. Então, se você não tem freio, irmão, você só tem uma opção, que é manter o pé no acelerador. Não tem essa de ficar parado. Se você está parado, você começa a voltar. Porque o inimigo vai começar a fazer força contrária, né? Então a gente tem que continuar caminhando para frente. A gente tem que continuar andando em direção ao nosso Deus. Nós não podemos parar. Ah, não, só queria ficar um pouquinho parado agora. Meu amigo, se você ficar parado, o inimigo vai te derrubar. Porque é isso que ele veio fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele não dá trégua. Mas eu queria uma trégua, eu estou dando uma trégua. E o diabo falou: ah, beleza, vou sentar um pouco aqui. Quando você quiser voltar, a gente conversa. Não, mas ele vai descer chumbo. Ele vai mandar ver. Então, irmão, vamos continuar caminhando. Vamos ler Gênesis 6, 7, 9, de 7 a 9. Falar um pouquinho de Noé. Uma das primeiras vezes que aparece a palavra graça na Bíblia. Porque tem gente que diz que graça também é uma coisa só do Novo Testamento. Porque antes Deus não se movia por graça, né? Eu já preguei um pouco sobre isso uma vez. Deus não se movia por graça. Não, a graça é uma coisa nova do Novo Testamento. Vamos ver? Em Gênesis 6, 7 diz: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até réptil e até ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, aquela cena que todo mundo conhece, né? Deus estava olhando para a terra e falou: deu ruim. O povo está pecando demais, está abundando o pecado, morte, adultério, todo tipo de ato pecaminoso, absurdo que vinha, que Deus olhava sobre a terra e falava: acho que eu vou dar um restart, vou tentar começar de novo, vou acabar com tudo, porque não deu certo, né? É isso que ele pensou naquele momento. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meus irmãos, quando eu li eu ouvi, na verdade, né? Eu estava ouvindo uma pregação de uma sequência de pregações que se chama
intimamente ligados, né? Como é que é? Ah, eu confundi. A beleza da submissão. É uma sequência de pregações que eu e a Jéssica estamos ouvindo. Tem 5 pregações para a mulher, 5 para o homem. Depois a gente tem ainda uma terceira parte que a gente vai fazer juntos. Ele estava explicando para homens, né? E aí ele leu esse texto quando ele falou: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E eu achei isso tão interessante, né? Só para completar o texto, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Veio uma musiquinha na cabeça de alguns agora, que eu sei. Né? Então ele estava dizendo que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E por isso, por este motivo, Deus falou: vou destruir todo mundo, mas vou guardar Noé e sua família. Porque ele era homem justo e perfeito em sua geração. Ele andava com Deus. Ou seja, Jesus não tinha morrido ainda, certo? Mas Deus olhou e viu graça em Noé. Né? Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Não é uma ação de Deus para com Noé. Vamos pensar, se Noé encontrou graça aos olhos de Deus, os olhos servem para ver. Então quem tinha graça era Noé. Noé agia com graça. E a palavra diz que ele era justo e perfeito. Né? Tenho certeza que algum pecadinho ele tinha, porque a gente acabou de ler que todos pecaram, certo? Todos pecaram. Noé não foi Jesus, perfeito. Noé alguma coisinha tinha feito, mas ele tinha graça, ele agia com graça. E por isso ele foi salvo, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. E Deus fez de fato um restart. Ele começou de novo a partir de Noé. Né? Olha que coisa maravilhosa. De toda a humanidade, Deus conseguiu encontrar graça em alguém. E isso mudou a história. Se Noé não tivesse graça, ele ia ter morrido junto com todo mundo, e nós não sabemos o que Deus teria feito. Se Deus teria feito um novo Adão, ou se Deus ia deixar a coisa como estava. Né? Não gosta de ter homem, não, deixa assim. Né? Vou deixar só as águas lá. Não sei o que Deus teria feito. Né? Mas isso mudou a história da humanidade. Deus ia destruir tudo, mas ele escolheu uma família. Ele escolheu porque um homem tinha graça. Ele tinha graça aos olhos de Deus. Né? Ele viu algo diferente em Noé. Ele viu algo de si mesmo em Noé. Ele viu algo de Jesus. Porque Jesus é a graça. Tem textos em que Jesus está falando e ele diz para a samaritana, né, que ele é a graça. Jesus é a graça. Então, quando Deus olhou para Noé, ele viu algo de Jesus ali. Né? E a partir de Noé foram salvos sua esposa, seus filhos e noras. Vamos ler agora Lucas 6, 32 a 35. Lucas 6. E aí a gente vai ficar um tantinho em Lucas. Acho que é o último texto que a gente vai ler. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizer de bem aos que o fazem bem, qual será a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Está dizendo aqui, é fácil amar quem te ama. Né? Eu acho tão... Não é errado isso, tá, gente? Não é errado. Eu achei tão bonitinho a tia Fátima, ali atrás. Foi lá para cima? Vou falar bem dela, posso falar à vontade. Foi bonitinha, ela olhou para mim hoje e falou: você está tão bonito hoje, Marcelo. Você sempre me elogia, né? Você sempre é tão carinhoso comigo, então eu fiz questão de dizer para você que eu te achei bonito hoje, você está bem vestido. Né? Ela falou. Eu achei isso muito bonitinho da parte dela. Né? Pelo fato de eu sempre elogiá-la, demonstrar carinho, ela se sente amada. E isso gerou nela um sentimento de retribuição. E ela se sentiu à vontade, ela desejou retribuir também me elogiando. Né? Mas isso é bom, isso é ótimo. Vamos cultivar amor, vamos cultivar gentileza. Assim nós aprendemos com o nosso Deus. Mas é fácil, né? Acho que foi fácil para ela me elogiar, porque ela recebe um elogio e encheu o coração dela de gratidão e de amor. Então a gente flui em amor. É fácil a gente, se nosso cônjuge nos ama e constantemente
demonstra isso para nós, é mais fácil também devolver amor, demonstrar o nosso amor. E isso deve ser cultivado, isso é correto, né? Mas isso é fácil. É muito mais fácil amar o nosso cônjuge quando ele está nos dando o amor. E se por acaso o teu cônjuge estiver te dando pedrada, ao invés de elogio, ele está te dando ofensa, o que você vai fazer? Vai lançar pedra em cima de também? Não. A palavra diz que nós devemos amar até os inimigos. Imagina um marido que falou um atropelo ali. Né? Imagina, e isso eu estou aprendendo agora, imagina aquele cara que te dá uma cortada no trânsito. Ah, meu irmão, oh Senhor, tem misericórdia. Estou descobrindo uma nova face minha. Né? O bom é que eu tenho alguns adjetivos, eu chamo de colega, eu chamo de amigo. Ontem a gente estava indo lá para o Café dos Pastores, estava a Jéssica, o Dani, a Nath, eles estavam rindo de mim, porque a pessoa dava uma cortada, isso amigo, vai bonito. Melhor amigo, melhor bonito do que outras coisas, mas a Jéssica, amor, calma, você precisa, né? Por isso que eu tô chegando em casa tenso, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, uma dor na panturrilha, tipo, acelera, freia, acelera, freia. Tô descobrindo coisas novas no meu corpo também, dores novas, né? E às vezes você precisa manter a paciência ali, porque é difícil, né? Abençoado. Minha avó fala muito isso, aquele abençoado. É claro que a gente não adianta só trocar a ofensa por um elogio, tá, irmão? Porque o coração tá com raiva, ele vai soltar um abençoado com ênfase de maldição, né? Mas já é melhor do que outras palavras. Então vamos um pouquinho, vai trabalhando aí, né? Troca primeiro, depois a gente vai trabalhando o coração. Né? Vai bonito, vai abençoado, vai que Deus te abençoe. Já deve estar com pressa, deve estar atrasado, que ele consiga chegar no destino dele, né? Porque eu estou 3 minutos mais atrasado com isso, mas que ele chegue, em nome de Jesus, que ele, né? Vamos cultivar a gentileza, né? Vamos cultivar o amor. Mas vamos combinar que aí é a parte difícil. Gente, não é só eu que faço isso, tenho certeza que vocês fazem também. E quando Jesus falou isso, né? É porque ele entendia que as pessoas precisavam ouvir, né? Porque é fácil amar quem nos ama, difícil é amar o nosso inimigo, difícil é amar quem pisa no nosso calo. Mas esse é o convite que Jesus está fazendo, né? E se emprestais àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores e recebem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem a quem emprestai, sem esperar nenhum pagamento. Será grande o vosso galardão, e sereis feitos filhos do Altíssimo. Eu peguei uma versão aqui, que acho que é Almeida corrigida, Almeida atualizada, mas algumas versões, eu até escrevi aqui, ler na Bíblia, mas eu esqueci aquela versão da Bíblia que eu tenho em casa, então vai a do Almeida mesmo. Mas aqui ele diz, sereis feitos filhos de Deus. Olha que interessante. Nós só somos mesmo filhos de Deus quando a gente começa a agir como Ele. Mas eu recebi a salvação pela graça. Mas você ficou parado ali. E quem fica parado, já disse, vai para trás. Começa a ter os mesmos comportamentos de antes. Eu fui salvo. Tá, mas você continua xingando no trânsito. Você continua desferindo palavras de maldição. Continua cheio de ira no seu coração. Você pode perder a salvação, meu amigo. Você pode perder a salvação. Mais cedo ou mais tarde você vai começar a duvidar, porque se a gente deixa o mal entrar, se a gente deixa o mal permanecer nas nossas vidas, a gente vai abrindo brecha para ouvir cada vez mais mentiras do inimigo. E sem estar fortalecido na palavra, uma hora você pode acreditar nessa mentira. Então, a nossa salvação está em risco. Né? Então a gente não pode andar para trás, a gente não pode retroceder. Nós precisamos ser feitos filhos de Deus, nós precisamos ser discípulos de Deus, discípulos de Cristo. Um filho aprende com o seu pai, o filho aprende com a sua mãe. Só o que ele diz? Não, mas pelas suas ações. O filho observa o tempo todo o pai. Né? Às vezes você está falando alguma coisa, mas a sua ação quer dizer outra. Não é o ditado que dizem lá fora, uma ação vale mais que 1000 palavras? E é verdade. É verdade. Porque a criança, ela é cognitivamente, né? Ela nasce preparada para aprender pela imitação. O Bernardo tem 1 ano e meio
E ele ainda não aprende, ele ainda não sabe o significado de todas as palavras. Mas ele aprendeu a andar como? O Jeff chegou lá, filho, eu vou te ensinar um truque novo hoje. Você põe um pé, depois você põe um outro, vai. Não é assim, é assim, põe um pé. Foi assim, Jeff? Você ensinou ele a aprender? Não, ele foi observando, ainda mais o B, que aprende rápido. Ele foi observando e falou, ele não sabe palavras, todas ainda. Tirei o balanço aqui, né? Tava perfeito. Mas ele olhou e falou, que interessante. Ele usa as pernas e aí ele está aqui, agora ele está ali. Ele consegue pegar o que ele quer. Gostei, vou tentar. E aí ele vai tentando, tentando, até que um dia deu certo. Não precisou explicar para ele, não precisou fazer que nem eu faço uma palestra, uma aula sobre como andar. Ele aprendeu de olhar, né? E isso teve muito mais serventia do que quando o Jeff falou, menino, olha para frente. Menino, não pega isso, né? O Jeff teve que ir lá e pegar aquilo e tirar do caminho. Ele, não é para ir, entendi. A ação ensina muito, né? E nós temos que copiar Jesus. Nós temos que imitar Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Ele. E ó que Ele amou o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira a dar o seu Filho unigênito. Jesus amou a humanidade a ponto de ir para a cruz morrer. E é isso que nós temos que imitar. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou ali para baixo, para aquele monte de pecador que ainda por cima estava lá matando ele, e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Olha o ato de Jesus. Os caras que mataram ele, num dos últimos suspiros, ele ainda disse, Pai, perdoa-lhes. Quem é que teria coragem de, no momento da sua morte, com seu assassino diante de você ainda ter essa atitude de pedir para que Deus lhe perdoe? Eu amo Estevão, o primeiro diácono da palavra, porque ele aprendeu isso com Jesus. Quando ele foi apedrejado pelo nome de Jesus, ele fez a mesma coisa. A Bíblia relata em Atos que ele olhou para os céus, viu a glória do Pai e falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ele teve essa atitude enquanto morria. Enquanto ele morria. E a gente não consegue segurar a língua no trânsito. A gente não precisa nem falar do trânsito que a gente não conhece. Às vezes a gente não segura a nossa língua contra o nosso irmão. A gente não segura a língua contra o nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Que mais? Mas se a gente faz isso com quem a gente ama, imagina os inimigos. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a oferecer a outra face. Amai, porém, vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nenhuma paga. Ou seja, faça sem esperar receber nada em troca. Será grande o vosso galardão e sereis feitos filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus, tipo eu, tipo você. Ele foi bom conosco, que somos maus e ingratos. No original, a palavra recompensa, galardão, ela tem o mesmo sentido de graça. Então, quando a gente lê aqui, se fizer de bem aos que fazem bem, qual será a vossa graça? A gente pode entender dessa forma. Você não vai estar agindo com graça se você faz o bem para quem te faz o bem. Agora, quando você escolhe fazer o bem para quem te faz o mal, isso é graça. Então, o convite que eu faço hoje, irmãos, é que a gente aprenda a dar esse terceiro passo. Nós já entendemos que somos alvo da graça de Deus. Maravilha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que todo mundo foi feito. Todo mundo é alvo da graça de Deus. E se eu tenho que ser imitador de Cristo, todo mundo é alvo da minha graça. Eu preciso ser como Noé e agir com graça diante dos meus semelhantes. Mas vamos avançar um pouquinho mais em Lucas 7:36. É um texto que eu não lembro, alguém usou esse texto algum tempo atrás em alguma pregação. Se alguém lembrar, me ajuda a lembrar. Não faz 2, 3 semanas no máximo. Que é aquele texto, eu não vou ler porque é um texto longo, vamos resumir. Jesus foi convidado para a casa de um fariseu, que era um doutor da lei, alguém importante, né?
E aí ele estava ali, de repente entra uma mulher pecadora, e o texto diz que ela não é um pecadinho, não. Aquela mulher era muito pecadora. Não sei qual o pecado, mas que ela era muito pecadora, e todo mundo sabia. E ela chegou por detrás de Jesus e começou a chorar. E com as suas lágrimas ela lavou os pés de Jesus. Enxugou com os seus cabelos. Beijava os pés de Jesus. E ainda derramou sobre os pés dele um perfume caríssimo. Né? Um perfume caríssimo. Tem muitas pregações também sobre esse texto, que é realmente muito impactante. Era costume, naquela época, né, as pessoas andavam de sandálias, ficavam com o pé sujo. Então, quando você entrava na casa de alguém, era costume que essa pessoa te oferecesse água para limpar os pés, né? E para lavar os pés. Era costume também oferecer unguento, oferecer perfumes, ungir a pessoa quando você recebe ela em casa. Esse era o costume daquela época, né? E essa mulher fez isso com suas próprias lágrimas e com um perfume que era caríssimo, que era, naquela época, aquele perfume, ele era o perfume que poderia ser utilizado ou na noite de núpcias ou quando a pessoa morresse. Se a pessoa nunca se casasse, aquele perfume ia ser usado no seu embalsamamento, quando ela morresse. Mas ela escolheu abrir mão daquele perfume que ela poderia perfumar o seu leito se ela se casasse, ou se isso não acontecesse, até a morte. Era um perfume caríssimo que tinha o preço de 1 ano de trabalho de um trabalhador comum, e ela escolheu derramar esse perfume aos olhos, aos pés de Jesus, né? E no versículo 36, 47. Não, o fariseu indignado, e o fariseu que era o dono da casa ficou indignado por Jesus ter permitido que ela fizesse isso. No seu coração, aquele fariseu pensou, se ele soubesse, se ele realmente tem todo esse poder que ele diz, ele ia saber o quão pecadora essa mulher é. Ele não ia deixar nem que ela tocasse ele, né? Mas Jesus, que sabe até o que está no nosso coração, disse que, pois é, essa mulher, eu cheguei aqui na tua casa, fui convidado e você não me deu água para lavar o pé. Essa mulher aqui está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos. Você mal me cumprimentou quando eu entrei aqui. E desde que eu cheguei, ela não para de beijar o meu pé. Você não me deu óleo para me ungir a cabeça. Mas desde que ela chegou, ela está perfumando os meus pés com o seu unguento precioso. Aquele cara que era o doutor da lei, se devia achar muito, não fez metade do que aquela mulher pecadora estava fazendo. Por quê? Por que aquela mulher estava fazendo aquilo? E Jesus explicou aqui no versículo 47, Lucas 7, 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. O que ela está dizendo, o que Jesus disse aqui ela tinha muito pecado, e quando ela foi perdoada, ela amou muito. Essa é a atitude que a gente tem que ter quando a gente dá o terceiro passo. Se a gente ainda não está dando esse terceiro passo, eu coloco em dúvida até se a gente deu o primeiro. Porque a palavra diz que quem é muito perdoado, ama muito. E se a gente ama muito, a gente vai agir movido em graça. Se a gente ama muito, não vai ser tão difícil amar um pecador. Não vai ser muito difícil amar um inimigo, aquele que nos fez mal. Nós devemos amar. Nós devemos amar. Esse não é o grande mandamento que Deus nos deu? Jesus confirma que os grandes mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não está amando, a gente não vai conseguir andar em graça. Nós não vamos ser como Noé foi e andar em graça. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos exercitar isso. A Jéssica e eu, a gente tem umas discussões filosóficas bem interessantes. E a gente fica, às vezes, analisando algumas correntes, alguns movimentos sociais, por exemplo. E é interessante porque, assim, os movimentos sociais, normalmente, eles emergem de uma injustiça. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do feminismo.
tema polêmico. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o feminismo. Por que o feminismo existe? Porque as mulheres eram violentadas, eram abusadas. Uma mulher que era casada e morria sem filhos, ela não tinha nada no nome dela. Ela se tornava uma viúva e ia para a rua. As posses daquele homem passavam para o homem mais próximo, o parente homem mais próximo. E se ele tivesse bondade, ele cuidava daquela viúva. Se não, ele não tinha obrigação nenhuma de cuidar daquela viúva. E aquela viúva ficava sem nada. Os maridos não ouviam as suas esposas. Os maridos violentavam suas esposas de diversas formas, abusavam do poder ali em casa. E isso é correto? Não, isso é injusto. Isso não tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida por ela, cuidar dela como parte mais frágil. Mas porque o homem falhou no seu papel, a sociedade humanamente respondeu com um movimento. Esse movimento nasceu de um ato de injustiça. Isso não significa que esse movimento seja plenamente justo. Por quê? Porque é um movimento humano. É um movimento que se move pela sabedoria humana. E isso nunca vai promover verdadeira justiça. E é isso que é difícil, né? Porque você olha e fala, mas também, se não tivesse sido esse movimento, a mulher estava mal até hoje. Mas esse movimento também gerou outras distorções, não é? E a gente também vê isso em inúmeros outros movimentos que a gente vê lá fora. Qualquer movimento que vier por força humana não vai corrigir a injustiça. Ele vai tentar tampar isso aqui, corrigir isso aqui, mas ele vai gerar outras deturpações. Somente um movimento pautado na palavra de Deus, que é a verdade, vai trazer verdadeira justiça. Amém. Somente pela graça a gente vai trazer a verdadeira justiça. É somente pela misericórdia e pelo amor que nós vamos conseguir trazer justiça. E não é por movimentos humanos. É pela omissão da igreja em cumprir o seu papel que esses movimentos humanos emergiram. É porque nós não sabemos andar em graça. Nós precisamos amar e nos mover em graça. Nós precisamos, e isso é ação. Isso é ação. Nós não podemos ficar inertes, apenas como receptáculos da graça. Nós precisamos agir em graça. É esse o nosso comissionamento. É esse o nosso papel na terra. É muito bonito a gente cantar que o Senhor implante o seu reino aqui, construa o seu reino aqui. A gente ora o Pai Nosso, mas se a gente não agir em graça, a gente não vai fazer a nossa parte em trazer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de graça, amor e justiça. Se eu não trazer graça, amor e justiça, eu não vou implantar o reino de Deus. A Jéssica estava ouvindo um podcast e aí me chamou a atenção que na igreja da pessoa que estava falando, o Ministério de Assistência Social tem outro nome. É o Ministério de Justiça e Misericórdia. Porque assistência social é bonito, a gente pode dar a comida ali, ok, a pessoa vai, mas só esse ato de bondade, será que ele vai modificar a vida da pessoa? Se eu fizer isso apenas por obrigação, ou se eu fizer isso de forma orgulhosa, tadinha, aquela pessoa não tem o que comer, mas eu tenho, então, na minha bondade eu vou fazer. Isso é assistência social, mas isso não é misericórdia, isso não é graça, isso não é justiça. Eu entender que aquela pessoa tem o mesmo valor que eu entender que a necessidade dela é mais importante do que a minha. Eu entender que eu preciso agir com graça com ela. Ela não vai me dar nada de volta. Eu não preciso de nada de volta. Eu estou fazendo de graça. Isso promove mudança. Isso quebranta coração. Isso move a pessoa também em misericórdia. Isso abre o coração dela para receber a misericórdia de Deus também. Porque ela experimenta aquilo. Como é que a gente vai trazer as pessoas para dentro da igreja se a gente não proporciona para elas o sentimento de misericórdia? Como ela vai entender a misericórdia de Deus se ela nunca experimentou misericórdia? A gente ouve isso, né? Deus bondoso nunca sentia bondade.
Nunca ninguém agiu assim comigo. Pelo contrário. É escândalo após escândalo, gente. Pastores envolvidos em escândalos. Aí a pessoa olha e fala, isso não é, não quero isso. Como é que ela vai entender o que é misericórdia se ela nunca viu isso acontecer? Se ela não sentiu isso? Agora, se nós, como igreja, tomarmos o nosso lugar e agirmos com graça, ela experimenta a graça. Ela vai saber o que é aquilo. Isso abre o coração dela para entender que Deus é graça, que Deus é misericórdia e que Deus é amor. A palavra não diz que a igreja vai ser conhecida pelo amor, pelo seu amor. Acho que tinha mais alguma coisa aqui, mas o tablet morreu. E eu vou deixar uma pergunta para que vocês pensem. O Ministério de Louvor, se quiser, pode vir se preparar para ministrar aos irmãos. E a pergunta que eu vou deixar para você agora é, se Deus olhar para você, você vai encontrar graça aos olhos de Deus? Deus te olhar agora, nesse momento, lá no céu. Será que Ele vai encontrar graça aos seus olhos? Será que Ele vai poder dizer que, assim como Noé, Ele vê algo de Cristo em você? Não precisa me responder, responda aí no seu coração. Tem alguma área na sua vida que você ainda precisa se mover em graça? Sabe aquela situação que acontece na tua vida, você vira e fala, Deus deve estar me testando. Né? E eu te pergunto, você está passando no teste? Não é possível, isso é provação, porque a pessoa fez isso, eu não acredito. Eu passei por uma situação nessa semana, na quarta-feira, acho que foi, de tanta ofensa, de tamanha ofensa. Engraçado que a gente às vezes dá nome errado para as coisas, né? Cheguei em casa e falei, Jéssica, você ia ficar orgulhoso de mim. Porque a pessoa fez tamanha ofensa, eu olhei para a cara dela e fiz, tá bom. Então tá bom, levantei e fui embora. Minha vontade era falar tanta coisa na cara daquela mulher. Na verdade, na minha cabeça eu falei um monte. E quando eu cheguei em casa eu falei tudo pra Jéssica, tudo que eu queria dizer pra mulher. Falei, amor, eu queria dizer isso, porque eu senti isso, porque eu senti aquilo. Acho que eu vou falar com ela. A Jéssica, vamos orar? Vamos orar? Daí ela olhou pra mim e falou, eu entendi que você não deve falar com ela. Acho que você precisa só agir com graça. Eu já tinha decidido pelo tema da palavra. E eu não tinha feito a ligação até agora, do que a Jéssica falou pra mim. Acho que... Como que você agiu com ela? Eu falei, não fiz nada. Pelo contrário, eu sempre dei suporte, eu sempre dei apoio. Eu continuo fazendo isso. Você deu uma peça... Eu não lembro qual é o texto, né? É um pouquinho antes do que eu acabei de ler. Se a pessoa te tomou a capa, a túnica, dele também a capa. Eu tô dando a minha túnica para essa mulher há um tempo já. Tô servindo. É uma colega lá. Quando ela tem um problema, uma dificuldade, eu tô ali sempre. Inclusive foi isso que me ofendeu. Eu falei, eu sempre servi. Por 4 anos eu servi. Aí agora o que ela disse é que eu não sirvo. Eu falei, mas por 4 anos eu servi, né? E agora ela vai dizer que agora não? Que eu não sirvo mais? É Deus falando, tá sentindo falta da tua túnica? Dele também é a tua capa. Você serviu ela por 4 anos? Continue servindo. Andou com ela 1 milha? Ande a 2ª. Haja com graça, porque eu agi com graça. Quando eu pequei e falei, Senhor Jesus, me perdoa, Deus olha e fala, vamos andar mais 1 milha com meu filho, que ele está precisando. O tapa tá doendo, mas vira outra face. Dura esse discurso, né? Mas nós precisamos aprender a agir com graça, porque nós sabemos o que é a graça. Nós experimentamos a graça. Glória a Deus. Então agora nós precisamos agir com graça. E o nosso galardão é certo. Às vezes a gente pode não ver aqui na terra, mas o Senhor está preparando uma morada gloriosa para nós. E nós receberemos do Senhor o seu melhor na eternidade. Essa é a nossa recompensa. Não é aqui na terra a nossa recompensa. É nos céus. E Ele está preparando. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração agora. Trazer na tua mente aquele momento em que você não agiu com graça.
Peça perdão ao Senhor. Se precisar, peça perdão a quem você não agiu com graça. Ou então, se você foi ofendido, dá um passo à frente e continua agindo com graça.